Nossa próxima janela é a janela de abono. Nessa janela nós temos aqui, olha, uma tabela chamada ponto abono, onde nós vamos colocar os abonos para determinado período para aquele funcionário, né? Isso não ocorre em muitas empresas, tá? Ocorre mais em empresas públicas, empresas mistas, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas não é comum em empresas privadas, tá? Mas nós vamos ter sim esse controle aqui. O que é isso? Tá? Então o funcionário ele tem direito a faltar aí tantas vezes no ano, tá? Então ele combina com o chefe dele, amanhã eu vou faltar, vou ficar em casa vendo TV, e isso não vai sair das férias, nem vai ser uma falta descontada, vai ser um abono que eu vou utilizar porque a empresa me dá esse direito de faltar aí 5 dias no ano. Legal? Então nós vamos cadastrar os abonos aqui. E nós temos uma tabela abono utilização. Então o usuário faltou, usou um abono? Usei. Então nós vamos informar a utilização daqueles abonos aqui, tá? E vamos dando baixa aqui na ponto abono, né? Então, por exemplo, nós temos esse abono utilização aqui. Ele se refere aos abonos cujo ID é 1. Que é esse aqui, olha. Abonos cujo ID é 1. Então ele já utilizou 1, o saldo é 4. Legal? Porque nós temos aqui um abono utilização, tá? Essa é uma janela mestre detalhe. Vamos executar aqui primeiramente a aplicação, para nós vermos a janela. Aí, ó. Tenho aqui meus colaboradores, né? No caso aqui um colaborador, tenho 3 abonos aí cadastrados para ele. Opa, ocorreu uma consulta nos dados. Vou sair aqui da aplicação. Deu um invalid class typecast. Vou fazer o seguinte, olha, aqui no servidor eu vou dar um build no projeto. Pronto. Aqui no cliente também eu vou dar um build no projeto. Ok, vamos executar de novo. Abono, consultei. Aí. Legal, então eu tenho lá, olha, o usuário, né? O colaborador. Tenho aqui a quantidade de abonos. Já foi utilizado um, ele tem um saldo de 4. Qual foi esse que foi utilizado? Ah, foi utilizado aqui no dia 1º de julho de 2012. E esses abonos, eles realmente, eles são do ano de 2012. Olha, abonos do ano de 2012, tá? Foram cadastrados aí no dia 1º de janeiro e passaram a ser utilizados no dia 1º de janeiro de 2012. Esses abonos aqui, olha, eles são do ano de 2013, né? Podem ser utilizados a partir do dia 1º de janeiro de 2013, foram cadastrados no dia 1º de janeiro de 2013. No caso, foi um cadastro no futuro, mas não foi utilizado nada ainda. Nós não estamos fazendo aqui o controle de vencimento desses abonos, né? Então, os abonos de 2012 podem ficar acumulados para 2013? A gente não está fazendo. Pela lógica aqui dessa aplicação, pode acumular, tá? Mas, se não puder, aí nós teríamos que ter aqui um outro campo, né? Seria o vencimento dos abonos, né? E perdeu aqueles abonos, não foi utilizado porque os abonos foram vencidos, tá? Legal. Detalhe importante. Essa informação aqui de baixo é uma informação apenas para consulta, tá? Então o usuário ele vai poder inserir os abonos, mas ele não pode inserir a utilização do abono, tá? Isso aqui deve ser feito numa tela de controle, tá? Vai ser na tela de controle do administrador lá, né? Do administrador pelo ponto eletrônico, tá? Do responsável pelo ponto eletrônico. O usuário faltou, ligou para ele, ó, você não veio por quê? Pô, um abono, vou usar um abono. Então ele vai em determinada janela, classifica a falta daquele cara como um abono e automaticamente entra uma utilização de abono aqui, tá? Então quando eu for inserir aqui, né, eu não posso
informar bônus aqui nessa janela de baixo, nessa grid. Ela serve apenas para consulta. Sabendo disso, como é que vai ficar o meu VO? Ponto abono VO. Tenho aqui os dados do colaborador, né, porque eu tenho que pegar o nome do colaborador. Tá? Então, para isso eu preciso de um colaborador VO. E tem uma lista de ponto abono utilização, sim. Tá? Então, o mesmo esquema eu tenho que fazer aqui, aquele esquema que nós mostramos lá para a escala e turma. Legal? Perfeito. No entanto, na minha tela, né, eu tenho que fazer um controle para que o usuário ele não consiga inserir dados aqui. Tá? Apenas isso que nós temos que nos preocupar. E aqui nessa janela, eu tenho alguns to-dos. Tá? Então, create, inserir, editar, tudo padrão isso daí, excluir, salvar também. No entanto, aqui no colaborador, olha, ao sair do colaborador, aí eu tenho um método aqui, onExit e onKeyDown, para que eu possa pegar o nome do colaborador aqui quando sair do campo, e no F1 eu consultar pelo nome do colaborador, tá? Então eu tenho um to-do que pergunta, por que não está funcionando e como resolver? Então já tem algum probleminha aí no onExit do colaborador, e tem um problema também no onKeyDown do colaborador. Por que não está funcionando e como resolver? Aqui o to-do é apenas esse, então vamos observar esse probleminha que está ocorrendo. Esse problema foi deixado aí para que você compreenda plenamente, né, como é que está sendo feita essa questão aí das consultas, tá? Aqui eu estou mostrando o nome do colaborador, olha. Perfeito? Agora vamos, de onde é que está vindo esse nome do colaborador? Veja que em ponto abono eu tenho o ID do colaborador. Se eu for em colaborador, se eu observar a tabela colaborador, cadê ele? Aqui. Eu não tenho o nome do colaborador aqui, tá? Porque o nome está lá em pessoa. Eu tenho o ID da pessoa aqui. Aí lá em pessoa é que eu vou ter o nome do colaborador. Como é que essa informação está descendo do banco de dados? Então lá no banco de dados, né, que nós podemos ver como é que o objeto JSON ele está descendo. Aí ele vai em colaborador, e em colaborador nome, olha, F colaborador nome, está descendo aí um teste pessoa física. Aí o F colaborador VO veio nulo, e o lista de ponto utilização também veio sem nada, porque eu estou apenas consultando os dados ali dos registros. Ele só vai trazer a lista de ponto abono utilização quando eu entrar num registro específico. Legal. No entanto, quando eu clico em inserir, colaborador 1, opa, campo nome não encontrado. Esse é o problema que está acontecendo. Então você vai comparar com outras janelas mestre e detalhe, para você tentar entender o que é que pode estar errado ali naquele onKeyDown ou no onExit, né? Seria interessante que você também debugasse a aplicação cliente, a aplicação servidor, para você realmente entender o que está acontecendo. Pressionei F1. Olha só o que está aparecendo aqui. ID e pessoa nome. ID e pessoa nome. De onde será que ele está pegando isso daqui? Pesquisei. Ocorreu um erro quando eu tentei consultar os dados. Vou tentar colocar em pessoa aqui. Em ID. Tá bem, ó. Problemas. Tá, então. Ele não está conseguindo mesmo capturar isso daí. Veja que, pelo que parece, não chegou nem no servidor. Porque o servidor ele não retornou erro nenhum aqui pra gente. Tá? Então, você tem que debugar mesmo para entender o que é que está acontecendo aí. Tá? Legal, então quantidade. Vamos colocar aqui os abonos do ano de 2015. 2015, o cara vai ter direito a 20 abonos aí. Utilizado, nada, saldo tem 20 ainda. O que a gente pode fazer de acordo com o que foi informado aqui na hora da inserção, já calcular esse saldo. Estou cadastrando aqui no dia 1º de julho de 2012.
ele só pode começar a utilizar isso daí no dia 1º de janeiro de 2015. Abonos para 2015. Ok? Aqui não posso inserir nada, tá? Você não pode deixar o usuário inserir nada aqui. Salvei, ele subiu os dados aí para a tabela ponto abono. Aqui está. Ok? E ponto abono utilização é aquilo que a gente já mencionou, né? Vai ocorrer de acordo com o movimento quando o superior for classificar a falta desse funcionário como um abono. Tá? E nós vamos preencher a tabela ponto utilização. Abono, utilização. Legal? É isso, né? Tem esse to-do para você resolver, tem alguns to-dos implícitos aí, né? Algumas funcionalidades que nós podemos melhorar nessa tela, nessa janela, e isso fica para nós discutirmos lá no EAD.